Então, hoje, pessoal, nós vamos começar a falar sobre um livro muito interessante, que é esse livro aqui, ó. Uma Vida com Propósitos. É um livro bastante interessante que nos direciona aí. Durante 40 dias o estudo é feito para que a gente descubra o propósito. Então, dentro desse livro muito importante aí que eu descobri, que eu venho estudando, a gente vai ver muitas coisas. E dentro disso, nós vamos começar aí, o livro sugere que cada dia a gente faça um estudo. E a gente tem aí uma pergunta, né, para a gente estar refletindo. Então vamos lá. O dia 1 sugere que a gente reflete sobre o tema Tudo começa com Deus. E tem aí um verso bíblico, tá, que deixa isso claro. Que temos lá em Colossenses 1,16, está escrito assim: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começa nele e nele encontra o propósito. Então vamos lá, eu vou estar desvendando para você as chaves principais que nesse capítulo, tá? Que eu detectei aqui. E muito bom que você compre o livro, que você vai lendo, você vai fazendo os estudos, ele clareia bastante. Então vamos lá. Primeira chave aí, o propósito é muito maior que a realização pessoal. A paz de espírito, tá? E até mesmo a felicidade. Então vamos lá, o propósito ele é na frente de tudo. A gente vê muitos exemplos de pessoas bem-sucedidas, tá? E que não são felizes porque ainda não encontraram o seu propósito. Vamos lá para a chave 2. Nascemos para cumprir um propósito. Nossa vida está na mão de Deus. E Ele é que mantém todos nós vivos para o seu propósito. Então aí está bem claro, né? Porque a existência não nascemos sem rumo, né? Deus criou para que nós fôssemos fazer parte, né, do propósito maior que Ele tem para a humanidade. E muitas das vezes erramos muito e somos egocêntricos e pensamos: o que eu quero ser? O que eu vou fazer? Então, se a gente concentrar tudo em nós mesmos, jamais nós vamos compreender o propósito. Jamais será desvendado o propósito de nossas vidas. Então, até que a gente compreenda que nós fomos feitos por Deus e que nós fomos feitos para Ele, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos a nossa origem, a nossa identidade, importância e destino. Somente em Deus podemos descobrir isso. Então, nós não podemos usar Deus para a nossa autorrealização. Ficar obcecado por isso, por autorrealização, é um beco sem saída. Pode até que a gente consiga, né? Porque se a gente tiver dedicação, se tiver foco, se tiver ambição, a gente vai ser bem sucedida. Que é diferente de ser feliz. Que é diferente de saber de saber que você está cumprindo o seu propósito. Então existem duas maneiras de a gente descobrir um propósito. A primeira, que é a mais difícil, é pura especulação. Você vai vivendo várias coisas e vai vendo em que você se identifica. E a segunda é buscando em Deus, tá? Ele é o nosso Criador, Ele é o inventor da humanidade. Então, quem sabe, tá? Quem é o que mais pode saber sobre nós? É o próprio Deus. Já sendo Ele o nosso Criador, Ele sabe o que nós aguenta, Ele sabe o que nós suporta. Ele sabe para que viemos a essa terra. Então, nas páginas da Bíblia é claramente revelado os 5 propósitos que Deus tem para a humanidade. Tá? E Deus, Ele não é uma mensagem nova. Ele é a mais antiga mensagem que já existe. Ele é o primeiro de todos. Ele é o Criador de todos. Ele criou toda a terra, tá? Para que a humanidade vivesse bem. Então a gente vai ver isso mais para frente, tá? Cada parte. Então destaca-se 3 critérios para o nosso propósito. Tá? Para a gente descobrir o propósito, a gente tem que primeiro descobrir a identidade, tá? E o propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Deus já pensava em nós antes mesmo de nós nascer. E Ele planejou isto sem a nossa contribuição. Ele não precisou de nós para definir o dia que nós íamos nascer. Ele não precisou de nós para definir nada. Então, se a gente não entender isso, tá?
que Deus já pensava isso, que a nossa identidade, o nosso propósito está nele, fica impossível a gente achar. Então, e o nosso propósito, e outra coisa é entender que o nosso propósito está no propósito muito maior, tá? Que Deus tem para a humanidade. Então, você deve ter aí sentido aí meio que perdido, né? No propósito. Parabéns, você está no caminho certo de descobrir a luz. É hora de reflexão. E o primeiro passo é saber, tudo começa nele, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Tudo começa com Deus. Então, o primeiro passo que a gente tem que saber é isso, a origem, a nossa origem. Tá? Deus não precisou de nós para fazer nada. Ele já fez tudo, tudo. E depois criou o homem, né? Criou o ser humano para que ele possa desfrutar tudo que foi feito para ele. Então nós vamos seguir adiante, mas nesse primeiro dia aqui fica uma pergunta aí para meditar. Apesar de todos os argumentos ao redor que a gente tem, que a gente cria argumentos para a vida da gente, como posso me lembrar todos os dias que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para mim mesmo? Tá? Inclusive, assim, só para finalizar aqui, tem tá escrito, né? Não lembro, não recordo onde, mas tá escrito que se tudo que a gente for fazer, que coma, que beba, que durma, que tudo que formos fazer, que façamos para a glória de Deus. Então nós temos que lembrar que tudo que a gente faz, o Criador já deixou que nós fizéssemos tudo isso para a sua glória, para revelar a sua glória na humanidade. Então, pessoal, fica aí, sem estender muito o vídeo, é só alguns códigos principais aí, algumas chaves principais que peguei nesse primeiro capítulo, e vou estar passando para vocês, tá? Todos os dias o capítulo para a gente estar estudando aí, tá? Um abração, tá? Se gostaram aí, deixe um comentário, deixa o que você entendeu, pra gente estar melhorando aí, gente. Valeu, um abração a todos.